Bom dia, pessoal. A gente hoje continua o nosso estudo sobre as subpersonalidades. Antes da gente começar a leitura de hoje, queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula passada, é, se a gente pode continuar, se tem algum comentário, enfim, antes da gente iniciar, ou se está tudo bem, a gente pode tocar. Por mim, tudo bem. Então tá bom. Qualquer coisa a gente assiste de novo a gravação. Então, o Assagioli provoca a gente aqui com uma questão. Por que não atuamos conscientemente, já que atuar é inevitável? Assagioli escreveu: representar um papel, ou melhor, papéis na vida, é uma técnica de fundamental importância na psicossíntese. Pode-se pensar nisso como uma técnica central na arte de viver, com a qual todos estamos conectados e da qual todos dependemos de uma certa forma. A psicossíntese envolve um trabalho ativo com os vários personagens internos. A Sagioli incentiva o indivíduo a se tornar o diretor da peça teatral. Mas como fazer isso? Vamos ver. Então, como é que a gente atua com. Eu gosto também dessa analogia de pensar que a gente, o nosso eu consciente, é o diretor, né, da nossa peça teatral. E a gente tem diversos papéis que a gente vai executando. E algumas vezes esses papéis acabam tendo vida própria, se a gente não está consciente, né? Esses atores e esses papéis, eles vão se perdendo no personagem, como a gente diz popularmente, se a gente não tiver esse olhar mais consciente do diretor, né? De organizar cada papel, de direcionar, de fazer mesmo uma gestão. No fim das contas, é sobre isso. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro estágio? Precisamos conhecer os diversos papéis que compõem a nossa personalidade. Isso é possível por meio de técnicas analíticas e pelo desenvolvimento da atitude do observador interno. Sempre que a gente faz, por exemplo, os exercícios de desidentificação, a gente está fortalecendo esse observador interno. Quando a gente faz a meditação, especialmente quando a gente leva a atenção para o ágina, né, para o ponto entre as sobrancelhas, a gente está fortalecendo esse olhar que integra os nossos aspectos materiais e também os organiza, né, se a gente puder dizer assim. E a técnica das subpersonalidades, elas são, então, como a gente viu, é, relacionadas aos papéis que existem e às situações que foram formadas e que compõem essa grande personalidade. Quando a gente fala de personalidade, a gente fala mais do corpo físico, etérico, do mental e como eles se organizam, né? Mas quando a gente fala das subpersonalidades, a gente fala de diversas outras forças menores que atuam dentro de nós. E aí a gente observando tudo isso é o primeiro jeito, né? É o reconhecer, aceitar e o me tornar responsável. Então, o primeiro ponto é o reconhecimento. E a gente só consegue fazer isso se em alguma medida a gente tiver desidentificado. Então, a investigação começa com as subpersonalidades mais acessíveis ao campo da consciência, ou seja, aquelas que eu consigo, em alguma medida, já perceber. Às vezes eu não percebo ainda a causa delas, eu não tenho consciência do nome delas, ou ainda não as nomeei, eu ainda não tenho consciência de como elas foram formadas, mas eu já percebo os efeitos delas. Então, ao perceber esses efeitos, eu já estou, em alguma medida,
me apropriando, estou trazendo para esse campo de consciência. E aí, então, posteriormente, as inconscientes, que têm efeitos indesejáveis e perceptíveis. E depois aquelas que ainda não são suficientemente perceptíveis em nossas vidas. É, portanto, extremamente importante adotar uma atitude geral de aceitar a nossa multiplicidade psíquica. Esse ponto, então, é bem importante, né? Da gente reconhecer a nossa multiplicidade psíquica. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente já abre um espaço para uma observação mais atenta. Usando uma metáfora, é como se a aceitação permitisse que cada uma de nossas subpersonalidades fosse acolhida e fosse convidada a sentar-se à mesa, junto com as demais, independentemente da sua aparência e origem. Então, antes da gente passar para esse segundo estágio, é, fica claro aqui para vocês esse primeiro estágio do reconhecimento, da importância da aceitação, de perceber mesmo essa multiplicidade que a gente tem, sobre esse conteúdo, como é que tá para vocês? Para mim tá Tudo bem. bem. Tranquilo por enquanto? Sim, Paulinho. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, primeiro, Paulinho, oi. eu tenho uma pergunta. Claro, É, Lu. é, acho que na aula passada a Tati fez uma pergunta na questão de personalidade. Por exemplo, a personalidade de mãe, se eu não me engano, tá? Se Dos foi ela. papéis. E dos papéis, papéis de mãe, papéis de Aham. filha. Tá. Dentro de cada papel existe uma subpersonalidade. Não, você falou que existe várias dentro de cada papel, acho que foi isso que eu entendi. E dentro do que você falou agora, nossa, agora eu me perdi, mas assim, tô Mas foi buscando bom. aqui um raciocínio. Não, foi bom você retomar esse ponto. O que a Tatinha Tá, perguntou é se cada um dos nossos papéis está atrelado necessariamente a uma personalidade, que também é uma pergunta muito boa. tá, E na verdade, o que eu falei para ela é que não. Dentro de cada papel, e à medida que esses papéis vão se desempenhando, por exemplo, o papel de mãe, o papel de esposa, ou o papel de a mulher que governa a casa, no sentido até financeiro, ou do tá, homem, enfim, né? Dentro de cada um desses papéis, as subs podem atuar, e geralmente atuam à medida que a gente vai vivenciando mesmo com mais intensidade cada um desses papéis. tá, E então, eu posso, dentro de um mesmo papel, ter atuação, por exemplo, de duas subs diferentes. Ou pode ser que num determinado papel, alguma sub minha não atue tanto, que aquele papel fique mesmo mais no meu campo da consciência. Ou se for, por exemplo, sei lá, uma profissão que tem muito a ver com o serviço, que tem muito a ver com o meu dharma, com o meu propósito, pode ser que naquele papel específico uma sub nem atue, porque já é algo que está mais no meu campo de consciência e mais indo ainda para o campo da supraconsciência. O que vai acontecer na maioria das vezes é que isso tudo vai estar meio misturado. tá. Por isso que é importante a gente ter esse olhar mesmo desidentificado para a gente ir observando, porque os papéis que a gente ocupa na vida a gente vai ter que ocupar mesmo, né? Então, tem o papel da mãe, da esposa, da pessoa que trabalha, né? Isso Sim, a gente muito provavelmente vai mudar, mas às vezes a gente fica com eles por muito tempo, né? Então a gente não vai conseguir mudar tanto, mas a gente vai conseguir perceber com esse olhar mais profundo quando e se essas subs atuam. E aí, como que elas atuam, né? Em geral, como a gente viu, elas foram formadas em momentos de muita intensidade emocional e pouca clareza.
Então, elas vão Tá. muitas vezes, infelizmente, elas vão muitas vezes nos prejudicar nas nossas relações, até no nosso desempenho profissional, quando elas atuam. Então, a gente Sim. vai precisando fazer uma espécie de doutrinação mesmo, Hum. para depois integrá-las. Então, isso também está relacionado a essa multiplicidade que você disse agora? Com certeza, com certeza. Tá, tá. Obrigada. Então, vamos lá, vamos ver. O primeiro estágio, então, é a gente reconhecer, aceitar isso. Vamos ver qual que é o segundo estágio. Passa-se, então, para o estágio de maestria. O processo gradual de desidentificação leva a um espaço psíquico que permite o surgimento de um centro integrador maior, o eu. A pessoa começa a experimentar um grau maior de movimento e liberdade interior. Então aqui, olha só como ele é pequenininho, né? Só tem esse tópico, mas na verdade não vou dizer que é o mais importante, porque todos são importantes, mas é aquele que a gente mais trabalha, né? Dentro do nosso processo de desidentificação, dentro do nosso processo meditativo, é criar aquele espaço interno de observação. O Assagioli chamava isso também de campo de contingência. Ele dizia que a gente tinha que, ao perceber alguma emoção mais densa, ou mais intensa, ou uma sub, como a gente está falando aqui, a gente tinha que criar esse espaço interno de contingência. O que que é isso? É um espaço onde você deixa aquilo se manifestar sem se identificar. Então, não é que você vai controlar, né? Mas percebi, tá aqui, abre um espaço, não julga, não tenta controlar, né? Não contém, dá um espaço. E aí, então, aquilo vai diminuindo a intensidade. Tem uma analogia que os indianos costumam fazer sobre as nossas emoções. Eles dizem que a nossa emoção é como se fosse um elefante desgovernado. E como o elefante é um animal muito popular na Índia e muito forte, né? Eles dizem, você não consegue controlar um elefante, você tem que abrir um espaço para ele correr. E aí a hora que ele para, que ele cansa, aí você vai lá e aí você consegue domá-lo. É a mesma coisa aqui, essa mesma analogia. É a gente não querer domar as nossas emoções ou a nossa sub quando imediatamente a gente reconheceu aquela atuação. É abrir esse espaço, dar um tempo e aí vai acalmando, 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 até que a gente consegue, né, fazer isso, integrar nesse centro unificador maior. Então, e a gente consegue fazer isso apenas à medida que a gente vai se desidentificando. Se a gente tiver identificado, a gente não consegue fazer nem o reconhecimento e nem a integração posterior. Tudo bem nesse aqui? Sim, Paulinho. Vamos lá. Então, finalmente chegamos à fase da transformação, que surge principalmente através do desenvolvimento da vontade e por meio do uso de diversas técnicas ativas, como visualização, dramatização, balanceamento, desenho livre e a síntese de subpersonalidades opostas. Então, essas técnicas a gente vai também utilizar aí depois que a gente terminar a nossa parte teórica. Acho que a gente vai ter algumas, talvez a gente consiga, em uma ou duas semanas antes do final do ano, utilizar algumas dessas técnicas para ajudar a gente. Mas uma coisa que chama muito atenção no que o Assagioli faz é que além e principalmente, né, porque é antes das técnicas, ele fala da importância do desenvolvimento da vontade, né? É através, por quê? Porque a vontade nasce da consciência, segundo a psicossíntese. Se a gente não tem consciência, a gente tem muito pouca vontade, segundo a Sagioli, né? Ele faz essa conexão entre consciência e vontade. Ele diz que na maioria das vezes, como a gente é muito pouco consciente, a gente atua muito mais
pelos impulsos e pelos desejos do que pela vontade. A vontade é uma força psíquica para ele que é atrelada ao desenvolvimento da consciência. Então, à medida que a gente vai se tornando consciente, é possível a gente desenvolver a vontade, percebe? Ela não é a mesma coisa que a consciência, mas ela está atrelada à consciência, na visão da Sajora. Nesse ponto do trabalho, então, olha que interessante. É possível criar novas subpersonalidades e dissolver ou transformar as que são prejudiciais e obsoletas. Então, aqui, a gente vai reconhecendo subpersonalidades e a gente vai através, por exemplo, da técnica do balanceamento. O que que é balanceamento? É uma equilibração. Em inglês, equilíbrio é balance, né? É o balancear, é o colocar nos pratos da balança uma técnica, uma personalidade oposta, por exemplo, aqui, né? Então, sei lá, se eu percebo que eu tenho uma subpersonalidade que é muito mandona, birrenta, eu posso criar conscientemente uma subpersonalidade, ou eu posso também utilizar a técnica do como se, né? Agindo como se eu já tivesse uma parte de mim, ou até eu posso criar uma subpersonalidade aqui mesmo, como ele fala, que é humilde, que é ponderada, que é disciplinada, percebe? Então a gente vai organizando aí maneiras de equilibrar essas subs. Então aqui é um trabalho mais, nesse terceiro estágio, é um trabalho mais prático, né? Então a primeira a gente reconhece, depois a gente cria aquele espaço, desidentifica, e aí então aqui, nesse terceiro estágio, a gente começa de fato a trabalhar mais conscientemente com as nossas subpersonalidades. É bem teórico ainda, né? Mas quando a gente fizer a parte prática, eu penso que vai ficar mais claro. Mas tudo certo até aqui? Sim, tudo certo. Belezinha, vamos partir para o próximo aqui. Vocês podem me interromper, tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho da primeira, né? Que é a importância do reconhecimento. Uma vez que as diferentes subpersonalidades que nos habitam estão identificadas, deve-se reconhecer que muitas vezes elas estão em conflito entre si. Então, muitas vezes eu vou perceber uma personalidade, uma sub, que num dado momento foi criada, por exemplo, ela tem uma certa atitude. Mas, ao mesmo tempo, muito provavelmente eu vou ter uma outra sub que pode ser que tenha algo em comum com essa e pode ser que seja meio oposta, que me leve para um outro lugar. E isso dificulta bastante o trabalho, até do reconhecimento, porque você fala, eu tenho um pouco disso, mas eu tenho uma outra tendência para isso também. E aí a gente às vezes fica, então, meio perdido mesmo, né? Você fala, será que é uma sub mesmo? Às vezes eu só sou um pouco instável e tudo mais, né? Então, isso faz com que a gente, com que não facilite muito o nosso trabalho. Mas, à medida que a gente vai se aprofundando nesse olhar, a gente vai também ganhando bastante em consciência. Isso porque, como observamos, as subpersonalidades podem ter necessidades e interesses diferentes e conflitantes, decorrentes da sua posição dentro daquela estrutura psíquica. Há aquelas que são esquecidas ou segregadas nos porões do inconsciente inferior, as quais, frequentemente, devido a esse aprisionamento que a gente mesmo causou, assumiram um aspecto que pode ser para a gente repugnante ou assustador. O que é isso, Paulo? Tem algumas subs que estão lá, ou atitudes que a gente ainda nem chama de sub, né? Mas
com algumas atitudes que para a gente não são confortáveis de olhar e que a gente mantém mesmo é, meio debaixo do tapete, sabe? E que quando aparece um pouco a gente nem quer muito olhar para isso. Tem outras que vivem no térreo, né? No nosso inconsciente médio, que podemos reconhecer e contatar com relativa facilidade, pois são subpersonalidades comuns. Essas vão ser aquelas que vão estar mais atreladas aos papéis que a gente executa. Por quê? Porque a gente vai reconhecer com mais facilidade. E elas vão se permear, então, porque elas estão mais no nosso inconsciente médio, elas estão pertinho aí do nosso campo de consciência. Lembra da estrutura do diagrama do ovo? O inconsciente médio é aquele que fica ao lado do nosso campo de consciência e que permeia, né? Então, essas vão ser aquelas que a gente vai reconhecer com mais facilidade. E, finalmente, há aquelas que vivem nas coberturas brilhantes e arejadas do inconsciente superior, que almejamos, mas às vezes também tememos, pois são aspectos desconhecidos do nosso ser. Me lembra depois de eu colocar no grupo, tem um texto de uma autora americana que fala sobre o nosso medo, que muitas vezes o nosso maior medo não é das nossas limitações. O nosso maior medo é de quem a gente pode vir a ser. E aqui conversa muito com isso, né? Às vezes a gente percebe que a gente tem impulsos ou até mesmo uma subpersonalidade, porque a gente vai perceber, né? A gente tem impulsos que vêm do inconsciente inferior, do inconsciente médio, do inconsciente superior. Já a sub é quando é uma estrutura melhor organizada. Então pode ser que a gente também tenha uma sub que atue aí no nosso inconsciente superior. Mas mesmo que eventualmente a gente não identifique, né? Com certeza, no nosso dia a dia, a gente tem impulsos éticos, heróicos, é, bravos, né? No sentido do brave, de coragem, que vem do nosso inconsciente superior. E muitas vezes também a gente não dá tanta vazão porque a gente muitas vezes tem medo de, ai, eu não sei se eu posso deixar esse aspecto meu dominar. Ele é muito bonito, mas eu também preciso ser prático. E às vezes a gente vai mesmo que bloqueando essas atividades que também são do nosso inconsciente superior. Antes da gente ir para o próximo tópico, tranquilo também até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Paulinho, Oi, Rô. será que muitas vezes essas tão boas aí que estão no superior, a gente não queira não deixar aparecer, porque aí poderia contrastar com um ritmo de vida que a gente vem, por exemplo, aquela pessoa que fica num ritmo muito médio, né? Que se ela se destacar muito, ela pode não ter uma aceitação do meio, algo assim. Estou Super, fazendo Rô. aí uma. Super. Será que a gente mesmo não bloqueia, então, esses impulsos melhores? A gente mesmo? Ou alguma outra subpersonalidade? Eu acho que pode ser alguma outra sub, mas às vezes a gente faz esse movimento meio no campo da consciência mesmo, né? Eu acho Uhum, que às vezes a gente fica mesmo, ou então a gente às vezes até a gente, por conta do momento da vida que a gente está passando, ou de outras necessidades que são mais pungentes ali naquele determinado período da nossa vida, às vezes a gente uhum. fala, não quero olhar para isso agora, né? Eu Sim, preciso estar sim. focado nisso, nisso, nisso. Tem muitas Entendi. causas, assim. Uhum, legal. E aí, assim, no fim das contas, conforme a gente vai aprofundando o nosso olhar, a gente vai percebendo que é possível deixar esse fluxo. E aí, então, claro, né, é esse diretor, é o eu consciente que vai manejar tudo isso. Mas a gente vai percebendo que é possível manejar
mesmo sem dar uma super vazão, mas ao mesmo tempo também não deixa aquela torneira fechada, sabe? É possível dar ênfase num determinado momento da nossa vida, num determinado papel que está ali mais presente, é possível dar uma ênfase para aquilo, mas também é possível deixar que aquela energia permeie a gente. Pode ser que a ênfase não seja colocada nela, mas é importante, né, que o fluxo esteja ali presente, pelo menos penso eu, né, que é o ideal se a gente conseguir, Sim, faz sentido mesmo. né? Uhum. Obviamente, em cada um de nós há muito mais subpersonalidades do que essas que a gente está ilustrando como exemplos. Diferentes subpersonalidades interagindo entre si podem criar conflitos de um tipo diferente, dependendo do nível do inconsciente de onde vem. A psicossíntese distingue três tipos de conflitos, cada um com características que são dinâmicas e específicas. Então, a gente pode ter os conflitos psíquicos, que são esses mais comuns que a gente tem, né? Que hora está num lugar, hora está no outro. A gente tem os nossos conflitos morais, que vão muitas vezes demandar de nós uma atenção maior, né? A gente vai percebê-los e a gente vai muitas vezes aquilo vai ter um impacto maior para a gente. Você vai analisar, ponderar. Você fala, não, eu até tenho essa tendência, mas no meu campo de consciência, eu já construí aqui uma certa identidade daquilo que eu acho que é o correto. Claro que eu estou simplificando, né, gente? Mas é só para ficar um pouco mais fácil da gente perceber. E então, por mais que eu tenha uma determinada tendência, vou fazer aquilo que eu entendo que é o correto, aquilo que eu entendo que faz sentido para mim, né? E o que a gente chama de conflito espiritual ou crise, que são realmente aqueles conflitos criados pelo inconsciente superior e pelo próprio eu superior, que vão obrigar a gente a ter uma mudança de postura, né? É uma crise que a alma, que o eu superior, né, ou o self instala na nossa vida de personalidade e vai obrigar a gente realmente a fazer um movimento diferente, a fazer um movimento daquela personalidade, e olhar para aquelas subs e realmente elevá-las em termos do campo de consciência, né? O Assagioli falava que conforme a gente vai fazendo o nosso processo de psicossíntese, ou seja, de síntese psicológica, a gente vai tendo novos pontos de apoio da consciência. E à medida, então, que a gente vai, através dessas crises, e também de um movimento consciente de desenvolvimento, a gente vai elevando esses centros psíquicos, né? Ou esses pontos de apoio da nossa consciência. Porque a psicossíntese fala que a gente tem esses pontos de apoio mesmo. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tendo. Tem um nome específico que eu não estou me lembrando agora, mas eu vou daqui a pouco lembrar ao longo do dia eu coloco, mas é como se fossem, dentro de um processo de subida, pontos que a gente vai atuando a partir deles. Então, deu determinado ponto de desenvolvimento, deu uma crise, esse centro de consciência se eleva. Aí, toda a nossa personalidade gira em torno dele. Aí eu fiz uma nova síntese psicológica. Isso se elevou um pouquinho mais. Aí a minha personalidade, o meu campo de consciência gera como se fosse um sol, sabe? Que organiza o sistema solar. Ela gira a partir desse ponto. E aí ele vai se elevando. Tem um nome que eu estou esquecendo agora, desculpa. Daqui a pouco eu coloco. Eu lembro no grupo, ao longo do dia eu vou lembrar com certeza. Mas aí a nossa síntese psicológica, ela vai se dando a partir da elevação desses pontos de consciência.
Então, cada vez que a gente passa por uma crise, ou por um próprio ato de vontade, né? Ou aproveitando, por exemplo, um momento de lua cheia, ou uma experiência que a gente teve, ou uma meditação significativa, ou um processo reflexivo, a gente vai elevando esses centros de consciência. Então, aí a gente vai conseguindo cada vez mais é, abranger mais, né, o nosso campo de consciência, não só no inconsciente médio, mas também um pouco mais do inconsciente superior e um pouco mais do inconsciente inferior, porque o movimento é circular, né, e é íntegro quando a gente pensa no diagrama do ovo. Vou dar mais uma passadinha aqui só para a gente. Já estamos. Ah, não, já deu o nosso tempo. É, então, eu vou, ao longo do dia, eu vou lembrar disso que eu falei, desse centro de apoio aí da consciência, mas tem um nome específico que o Sagioli fala. E aí eu mando um textinho melhor explicando. Mas a ideia é essa, né? É que a gente vá se elevando. E aí a gente vá percebendo esses tipos de conflito entre nós, quando são conflitos psíquicos, morais ou conflitos espirituais. Tudo bem até aqui? Alguma Tudo bem. Ó, aí na semana que vem a gente entra para esse slide aqui. Mas antes eu mando para vocês. Como tá para vocês? Faz sentido por enquanto? Tudo bem que é mais teórico, né? Mas faz sentido para vocês? O que que ficou presente dessa nossa reunião de hoje? Para mim faz todo sentido. Ainda tem muitas coisas a desvendar, Aham, mas faz sentido. com certeza. Muitas boas vibrações pro Jackzinho, hein? Ai, obrigado, Rolf. Hoje eu vou ver que horas que eu vou buscá-lo. Ele Que dormiu lá, né? lindo. Sim, eu vi. Tadico. Obrigada, Paulinho. Obrigado Beijo. vocês pelo apoio, gente.